Deixa eu só confirmar. Então, boa noite a todas. Sejam bem-vindas, né, ao nosso grupo, Kadosh, né? Estou muito feliz com esse grupo. Já recebi uns feedbacks de uma, de outra. O pessoal que às vezes não pode vir aqui no nosso encontro, mas está assistindo. Vocês viram que eu falei que ia postar no Instagram, mas depois eu vi que no YouTube ficaria melhor. Então, eu postei no YouTube a aula gravada, né, no meu usuário lá, no meu perfil, Fabiana Barbosa Oficial. E eu postei lá, e quem quiser acessar, quiser voltar algum conteúdo, e tem algumas pessoas que estão no grupo que estão assistindo por lá, porque não pode participar do nosso encontro online. Então, recebi alguns feedbacks e pessoas que não são do grupo, estão assistindo a aula também, às vezes fazendo comentários, sabe? Então, foi a primeira. Então, quer dizer, estamos aí fazendo o nosso papel, né? Evangelizando, que é o nosso papel. Bom, gente, vamos fechar nossos olhos para a gente fazer a nossa oração, para a gente poder começar? Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, boa noite. Seja bem-vindo a esse encontro. Que bom, Senhor, esse encontro preparado pelo Espírito Santo, que estão aqui, né, nessa mesa de estudos, aquelas que o Senhor quis, que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu, suas separadas, né, as kadoshis do Senhor, nos preparando, nos capacitando, mas ao mesmo tempo vivenciando, Senhor, as experiências do dia a dia, os ensinamentos das suas palavras. Abra a nossa mente, dá-nos, né, expansão da nossa mente, dá-nos conhecimento, discernimento, para que a gente possa absorver tudo que o Espírito Santo vai ministrar em nós essa noite, já que é ele, esse projeto veio do coração de Deus, e o Espírito Santo é quem coordena aqui, é quem comanda, é quem ministra, e nós somos ferramentas, tanto para receber, como para também para doar. Que a gente abra o nosso coração aberto, para recebermos, nos preparar, né, na caminhada, mas ao mesmo tempo a gente vai trabalhando na seara do Senhor. Pai, estamos à sua disposição e a seu serviço. Que tenhamos um encontro extraordinário na sua presença. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Bom, gente, eu queria ver com vocês, antes de a gente começar aqui, né? Hoje nós vamos começar mais ou menos a dinâmica dos nossos encontros. A gente não tem uma dinâmica engessada, porque é do Espírito Santo, então conforme ele vai tocando no coração. E eu coloquei lá para vocês, que eu quero a participação de vocês, né? Eu coloquei lá qual mulher que a gente queria saber um pouco mais. A gente sempre sabe. E é até engraçado, porque em 2002 eu fiz uma série de lives e eu fiz uma live sobre Sara. Só que eu fui fazer a apresentação dela agora, eu nem abri a live, porque eu gosto de fazer tudo de novo. E quando eu fui dar uma olhada na live, tem muitos pontos, porque tem pontos chaves, né? Mas cada vez que a gente fizer, a gente vai falar de coisas diferentes, vai depender do momento que a gente está vivendo, vai depender de como está a circunstância na nossa vida, né? Como estão todas as coisas. E isso é que vai, na verdade, condicionar até mesmo o nosso aprendizado. Hoje você ouve falar de Sara, hoje você lê Provérbios e você vai aprender conforme o seu momento. E vai entender conforme o seu momento. Daqui a algum tempo, por isso que a gente fala que a palavra é viva, porque ela é atual, né? Dá a impressão que ela se atualiza, mas não é, ela é atual, ela é viva. Então, ela é constante. Todas as vezes que nós lermos, claro que um resquício ou outro, algum entendimento ou outro, ele sempre vai prevalecer, vai permanecer. Mas a gente sempre vai estar buscando, né, é automático, porque depende do momento em que nós estamos vivendo. Se a gente está num momento, vamos dizer assim, a gente está num momento de muitas realizações, até tem uma tribulação ou outra, a gente entende de uma forma. Quando a gente está no momento, jamais assim, estamos no deserto, em alguma circunstância, a gente está na luta mesmo, no auge da batalha, a gente vai entender de outra forma. E assim é a palavra, por isso que ela é viva. E não é que a gente vai entender, a palavra vai falar conosco da forma que a gente está precisando ouvir naquele momento. Então, quando a gente ouve as histórias sobre os personagens bíblicos, vai ser a mesma coisa. No final do ano, nós fizemos o devocional, o Café na Presença, ele trouxe a história de José. Agora nós terminamos a história de José. Falamos alguma coisa parecida? Sim, né? Sempre tem aquele tema central. Mas o entendimento depende do momento que a gente está vivendo.
Então, por isso que é bom também conversar com outras pessoas, porque umas vão olhar Sara com um olhar, você vai ter outro, por isso que aqui é legal a gente conversar, né? E a gente sempre vai estar trazendo uma mulher da Bíblia, vai estar trazendo alguns outros temas, só que eu estou introduzindo aos poucos, até a gente ir se acostumando, né? A gente não vai engessar uma forma, mas a gente vai adaptando aqui e ali, tá? É como eu disse para vocês, se tiver algum tema que vocês querem saber mais, vocês podem mandar para mim. Não quer mandar lá no grupo, né? Porque eu não abri essa semana do testemunho, mas essa semana que nós estamos entrando hoje, eu vou abrir o dia do testemunho, vai ser segunda-feira. Porque já vai ter vivido 6 dias daquela semana, mais a semana anterior, né? Então, nós vamos ter, em nome de Jesus, testemunho. Tá? Então, vai preparando, vai pedindo para o Espírito Santo. Ah, mas eu sou muito tímida, eu não consigo falar. Vai pedindo para o Espírito Santo, porque ele vai tocar de uma forma que você vai falar assim, ó, gente, eu preciso falar. E outra, você não está falando, né, aos quatro ventos, você está falando num grupo de mulheres que estão no mesmo propósito de você, né, no mesmo propósito que você. E é isso, hoje até foi o nosso tema hoje do Devocional Café na Presença. A gente não andar sozinho. E aqui nós estamos juntas para não andar sozinhos, né? As kadoshis, elas não andam sozinhas, somos os exércitos, né, do nosso Deus, mas não é um exército qualquer. As separadas é um exército de elite. Então, a gente Deus vai nos condicionar para isso, para que a gente possa ir mesmo para a batalha, para que a gente possa ganhar outras almas e cada vez mais a gente colocar em prática esse ensinamento, nos transformar dentro do nosso lar, da nossa casa, nos nossos diversos papéis, né? A gente ser transformada. E é isso que o Senhor espera de nós, tá? Alguém quer falar alguma coisa já nesse comecinho? Tem algum testemunho? Tá aberto. Alguém quer falar de provérbios, alguma coisa que surpreendeu? Quer destacar alguma coisa? Pode ficar à vontade, gente. Aqui nós somos todas iguais, não temos, quem sabe mais, quem sabe menos, vamos quebrar essa vergonha. Hoje ainda é o segundo encontro, mas nós vamos ter um momento que a gente vai estar conversando, batendo papo na mesa. É esse que nós vamos chegar nesse ponto, de bater papo, de trocar experiências, de conversar. No começo é tudo assim mesmo, né? Quando a gente chega num lugar, conversa aqui, conversa ali, e mais na internet ainda mais, né? Mas daqui a pouco a gente vai sentir falta uma das outras, tem aquelas que me falaram que hoje não podia estar aqui, que esteve no outro encontro, mas o pessoal está participativo. Às vezes a gente não vê lá no grupo, porque eu não abri o grupo ainda para estar colocando lá, mas vocês podem ver que está sendo fomentado esse grupo, tá? E não está fechado, tá, gente? Se vocês quiserem convidar pessoas para entrar nesse grupo, mulheres, né? Pode convidar, tá? Ele não está fechado. É um grupo de estudo da palavra, e a palavra ela é atual, então, você entrando, eu estou no meio de provérbios, não tem problema. Eu estou já no último dia de provérbios, não tem problema, nós vamos entrar no outro, tá? Então, pode convidar quem vocês quiserem. Bem, alguém quer falar alguma coisa? Eu posso começar aqui com as apresentações? Vocês só me desculpem que eu tô, para não perder, e é horário de janta do meu esposo. Mas eu tô acompanhando e já tô ajeitando ele também. Tá bom, fica tranquilo. Bom, então vamos lá, eu vou começar aqui as explicações, as conversas, né? A gente vai conversando aí junto e vai dando tudo certo. Bom, eu fiz aqui para vocês, lembra que eu falei para vocês que eu ia. Deixa eu só ver se eu não parei a gravação. Não parei, apertei no lugar errado. Eu ia estar formando, na verdade, uma apostila com vocês, né? Então, toda vez que tiver a apresentação dessa forma, todos estão enxergando a apresentação? Toda vez que tiver a apresentação dessa forma aqui, gente, é porque é para vocês darem continuidade naquela apostila que a gente está fazendo juntos, tá bom? Quando for dessa forma. Então, hoje a gente vai estar falando, é uma explanação bem mais rápida, mas é uma visão geral da nossa semana de provérbios. Então, todos os dias eu estou mandando para vocês um áudio que está falando um pouquinho mais de provérbios, tá? Mas para que a gente não deixe de ter o registro do que eu estou falando para vocês, eu falo algumas coisas mais, tá, gente? Mas eu sempre vou trazer para vocês, né, a continuação aqui, ó, Provérbios, exatamente o que eu falo para vocês. A ideia principal, né, que categoria que ele tá, a ideia principal daquele capítulo, uma curiosidade
e a aplicação do ensinamento, como que a gente vai aplicar na nossa vida. Por quê? Para que a sua apostila esteja completa, tá bom? Então, o que a gente aprendeu essa semana? A gente aprendeu essa semana que em Provérbios 1, a ideia principal de Provérbios 1 é que a sabedoria ela vem do temor de Deus. Né? A gente tinha falado sobre isso, que é o obedecer a Deus, o respeitar a Deus, né? O estar debaixo mesmo da obediência dele, né? E aos seus mandamentos. É daí que vem a sabedoria. Não tem como a gente ter sabedoria se não for dessa forma, tá? Ah, fulano é muito sábio. Não, ele pode ser inteligente. Se não for baseado nos mandamentos do Senhor, na palavra, ele não é sabedoria, é inteligência, tá? É outra questão. Mas sabedoria a gente aprende buscando na palavra do Senhor, tá? E esse capítulo, para nós, ele ensina a gente a aprender os ensinamentos corretos. Então, se vocês viram isso, é uma explicação sobre esse capítulo. Ele fala para a gente, né, aprender, né, e também para evitar os pecadores e seguir o caminho da justiça. Então, a gente, o que é? Ele dá muito essa ênfase nesse capítulo da gente estar se preocupando, né, estar se afastando de pecadores. Então, uma hora está falando da mulher adúltera, outra hora está falando a gente vai chegar no ponto que vai estar falando do negociador, né, que não segue os princípios do Senhor, e assim vai. E aqui ele fala para que a gente, né, evitar conviver com os pecadores. Por quê? Mas o pecador que ele está falando, gente, todo mundo é pecador, nós somos. Mas o que ele está falando aqui? Vamos supor, você está no caminho do Senhor, você está buscando, mas você ainda está sentando na mesa com aqueles que falam mal dos outros, que tem o coração, às vezes, né, com maldade, que pratica coisas que você sabe que às vezes é ilícita, que tem vícios exacerbados, que fala, que não crê na palavra do Senhor, que às vezes duvida, que às vezes até tira sarro, né? Que às vezes ri. Então, assim, como que você vai ficar convivendo? É dentro da sua casa? Então, o que você vai fazer? É aquilo que nós falamos. Nós estamos aqui porque o Senhor quer nos preparar para que a gente possa ganhar os nossos também para Jesus. Então, a gente não tem como, né, tá afastando. Então, a gente vai introduzindo uma palavrinha aqui, uma conversa ali, dentro da nossa casa. Mas a gente está falando dos grupinhos, né, das pessoas lá fora, tá? Às vezes você tinha um grupo que ia para balada. Como que você vai caminhar? Com Deus é 8 ou 80. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. Não dá para ser morno. Porque não dá para ser que nem a gente fala assim, crente Raimundo, um pé em Deus e um pé no mundo. Não dá. Então, a gente precisa começar a fazer escolhas, né? A gente precisa começar a fazer escolhas. E é disso que esse capítulo está falando para nós, né? E ele fala para nós, assim, que nos dias hoje atual, né? Ele fala, a gente deve buscar sabedoria em Deus antes de tomar qualquer decisão. Então, mulher, né? Você que está aprendendo aí, ser uma kadosh, cada vez mais ali na presença, todas as decisões que você for tomar dentro da sua casa, faça as orações primeiro, ore primeiro, se coloca na presença do Senhor, vai para o seu secreto, não toma decisões por suas próprias mãos, por seu próprio entendimento. Ah, mas o meu coração, ele está tocando. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra do Senhor diz que o coração, ele é enganoso. Tá? A palavra do Senhor diz isso, que o coração é enganoso. Então, a gente precisa estar atento, né, sobre isso. E esse aqui, na explicação, dá até exemplo, ó. O jovem, ele pode ser pressionado a seguir mais companhias, mas ao seguir a orientação da palavra de Deus, ele evita caminhos de destruição e faz escolhas sábias. Hoje, no devocional da manhã, teve uma pessoa que deu um testemunho, que os amigos se afastaram e estão tirando sarro, estão rindo, né, dele. Por quê? Porque ele está buscando a palavra do Senhor. E sempre vai acontecer isso. Então, se esse jovem, o que ele faz? É melhor se afastar, porque ele não consegue vencer a pressão daquelas pessoas. Amanhã ou depois, é que nem fala, amanhã ou depois, se tiver no propósito, esse contato vai ser restabelecido, mas de uma outra forma, quando aquele jovem já estiver forte na palavra, né, forte na fé, que nada do que aquelas pessoas, ou algumas daquelas pessoas disser, vai incomodá-lo mais, nada vai tirar ele mais do caminho. E isso para nós também, entendeu? Nada vai tirar a gente do caminho mais. Então, é melhor a gente se preocupar, né, com quem a gente está aí convivendo, né?
Já no capítulo 2, ele é um capítulo que fala sobre sabedoria e proteção. E a ideia principal desse capítulo é que a verdadeira sabedoria vem de Deus e protege aqueles que a buscam. Então, quando a gente busca sabedoria em Deus, a gente é protegido, né? A gente é protegido. Só uma dica, se você tiver no celular, e você virar o celular e colocar em tela cheia, a apresentação fica maior, tá, gente? Mas se estiver dando para ver aí, tudo bem. Então, assim, ó, quem valoriza o entendimento viverá com segurança e será poupado de muitos problemas. O que é isso? Quando eu busco na palavra o direcionamento para eu tomar decisões, claro que eu vou ser poupado de muitos problemas, porque tem muitas coisas que eu não vou fazer. E aquilo que eu for fazer, eu estou pautado na palavra. É disso que está falando, sabe? E uma mulher, uma kadoshi, ela sempre vai buscar na palavra a resposta para as dúvidas que ela tem. Não vai buscar no colega, no amigo, na internet, vai buscar, a não ser que seja como num devocional, né? Numa ministração na internet. Quando a gente fala internet nesse sentido aqui, é buscar em coisas aleatórias, tá? Em coisas seculares. Agora, se você vai buscar, você vai ver um devocional, você vai ver uma ministração, e é na internet, não é disso que nós estamos falando, tá? Porque às vezes, através daquela ministração ali, Deus vai te dar a resposta. Nem sempre você vai ver a resposta aqui na Bíblia. Às vezes, aquela ministração vai estar falando da Bíblia e vai tocar no seu coração e vai dar aquela resposta que você precisava. Tá? Então, é isso que a gente vai sendo poupado de problemas, porque a gente vai tomando decisões pautadas nos princípios do Senhor, entendeu? Pautados nos princípios do Senhor, né? O que a palavra diz, o que o Espírito Santo toca no nosso coração, a gente vai tendo intimidade com o Espírito Santo. A gente vai tendo cada vez mais intimidade com o Espírito Santo. E é disso que a gente está falando aqui, sabe? Esse capítulo fala disso. E aqui ele traz, né, uma aplicação do ensinamento. No mundo atual, onde nós somos cercados por influências negativas, Provérbios 2 nos ensina que a busca pela sabedoria bíblica nos protege das más decisões, de relacionamentos destrutivos e de caminhos de pecado. Então, é a palavra que vai moldando a gente. É a palavra que vai diferenciando a gente. É ele que faz, entendeu? E esse capítulo aqui, né, uma curiosidade dele é que, diferente do primeiro, que fala das consequências da insensatez, esse daqui destaca as bênçãos de buscar sabedoria. Porque é bom buscar sabedoria em Deus. Por isso a gente está começando de Provérbios. Por isso, para a gente aprender tudo isso. E todos esses salmos, esses provérbios dessa semana, é de Salomão, tá? Então, quem ele é o maior autor de provérbios? O Provérbios 3, a ideia principal, traz para a gente que a sabedoria divina traz vida, traz paz, prosperidade, traz proteção. E fala que quem confia plenamente no Senhor experimenta a segurança e o favor de Deus. Então, às vezes, a gente busca segurança nas coisas do mundo, sabe? A gente busca segurança nas coisas do mundo, mas esquece de buscar segurança no dono do mundo, que é Deus. Então, a gente às vezes está perdendo, está deixando de ser tão protegidas verdadeiramente, né? Por quem realmente pode nos proteger, porque a gente está buscando a proteção em outras pessoas. E quando essas pessoas não nos protegem, a gente se fere, a gente se machuca. Então, quando você busca a sabedoria na pessoa certa, que é em Deus, em Cristo Jesus, Espírito Santo, a gente evita, né, o sofrimento e tem a certeza de que será protegido, porque esse é o que o nosso Deus faz, nos protege, né? E aqui, né, ele fala, até traz aqui, ele cita o Provérbios 3:5, ele destaca, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Esse é um dos versículos mais conhecidos e amados da Bíblia. Você vai ouvir esse versículo em várias vezes. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não se conduza pelo seu próprio entendimento. Não tome decisão pelo seu próprio entendimento. Busca no Senhor a palavra. Busca. E esse capítulo ele destaca a importância da confiança em Deus e dos benefícios da obediência à sua sabedoria. Então, é importante a gente buscar o Senhor, né? E ele fala aqui, ó, que nos dias de hoje, esse provérbio nos ensina que devemos confiar em Deus em todas as áreas da vida, em vez de depender apenas do nosso próprio entendimento. Então, às vezes, a gente sofre porque a gente busca viver pelo nosso próprio entendimento. E é aí que está o erro, né? É aí que está o erro. A gente querer viver pelos nossos próprios braços, né? A gente vai ficar ali remando, remando, e quando a gente olha, parece que a gente não saiu do lugar. Quando a gente entrega
o remo para Jesus, porque ele está no barco, né? Ele está no barco, mas a gente quer segurar o remo, a gente não quer dar na mão dele. Mas quando a gente faz isso, a gente, com certeza, a gente vai vive uma vida muito mais cheia de bênçãos, né? Muito mais cheia de prosperidade, de paz, de proteção. Porque a gente realmente está entregando a nossa na vida nas mãos de quem realmente precisa entregar. É esse que esse provérbio está falando para nós, tá? O provérbio 4, o que ele fala? A ideia principal dele, que o ensino da sabedoria é essencial para uma vida bem-sucedida. Aquele que ouve a instrução divina evita o caminho do mal e trilha o caminho da justiça e da vida. Tem uma vida íntegra, uma vida reta. E Kadosh significa também consagrado e significa santo. E é o santo de santidade, de vida reta, de vida íntegra, tá? E é isso que a gente busca ser. E Provérbios, ele nos ensina isso. E ele fala para nós, né, a curiosidade desse capítulo é que um dos maiores apelos de Salomão para seus... É um dos maiores apelos, esse capítulo 4, é um dos maiores apelos de Salomão para que seus filhos busquem a sabedoria. Ele relembra os conselhos que recebeu de seu pai Davi, mostrando que a sabedoria deve ser transmitida de geração em geração. Ó, nosso papel, transmitir a sabedoria que a gente aprende para os nossos filhos, para os nossos companheiros, para as pessoas que trabalham conosco. Ah, mas ninguém quer ouvir. Transmite a partir das suas ações, das suas atitudes. É aquilo que eu sempre falo. A gente vai usar a palavra, a gente vai pegar a Bíblia realmente se um dia precisar. São as nossas atitudes que vão mostrar para a nossa família que nós somos mulheres sábias e que eles vão se interessar. E as pessoas também vão ver em nós que nós temos uma sabedoria, uma postura diferente, a gente tem mudado nas nossas condutas, a gente tem mudado nas nossas ações. Por quê? Porque a gente está aprendendo a ser sábio com quem realmente nos ensina a ser sábio. E a gente precisa passar isso de geração em geração. Naquela época, quem assiste minisséries, quem assiste filmes, percebe quando pais contavam as histórias. As histórias dos antepassados eram passadas a partir de contagem de pais. Não tinha foto, não tinha filmagem, né? Por isso que tantas coisas acabaram se perdendo. Mas muito a gente aprendeu porque foi passado de geração em geração. Né? A gente vê as séries sobre... Eu estava assistindo uma série sobre Moisés e você vê, né? Os mais velhos sentavam à noite, às vezes nas luzes lá, se era lamparina, se era... O que era que eles faziam lá? Que eles sentavam para poder contar as histórias para os seus filhos, para os filhos dos colegas, tinha sempre aquele que contava mais histórias, mas era assim que os pais faziam, contavam para os filhos à noite. Não era a história do boi da cara preta, não era a história da princesa, do príncipe, da Cinderela, não eram essas histórias que se contavam, era a história dos antepassados. E nós precisamos fazer isso. Quando nós vamos contar a historinha para os nossos filhos, começa a introduzir palavras, né? Uma Bíblia Kids, um devocional Kids, começa a fazer com os filhos, começa a fazer com os netos, com os sobrinhos, com os primos, com quem está na presença. A gente vai introduzindo isso devagar, né? A gente vai introduzindo isso devagar. E a gente precisa fazer isso. E contar com naturalidade, né? Porque eles vão começar a ver aquilo com naturalidade. Olha para você ver. Então, eles vão vendo que eles vão aprendendo coisas que, assim, você vê meus sobrinhos, eles não estão aqui hoje porque eles estão na minha mãe e a minha irmã está trabalhando, por isso que ela também não está aqui, né? Ela está trabalhando e eles provavelmente lá na minha mãe não estão conseguindo colocar o celular. Por isso que eles não estão aqui. Que eu conversei com eles à tarde, expliquei que não pode ficar mandando as figurinhas, porque atrapalha quando eu estou falando, atrapalha... Eu vou explicando para eles. Aí eu perguntei de novo, falei, vocês querem participar mesmo? Porque não é obrigado, vocês são crianças, né? A gente gosta muito, né, que vocês participem, mas vocês querem? O que aconteceu? E o meu sobrinho, ele é mais assim, né? Ele é o sincerão, a gente fala, né, da família. Então ele olhou para mim, e ele é muito, né, ele fala de uma forma muito, muito adulta, né? Ele, quero participar sim, eu preciso mesmo ficar nos caminhos de Jesus. Falei, gente,
Ai, cada coisa. Mas acho que com a minha mãe, eles não conseguiram entrar, né? Mas provavelmente depois eles vão querer ver. E foi da vontade deles. E aí você vai ensinando, ó, não pode mandar figurinha. Ainda expliquei, falei, a hora que vocês sentarem no celular, lembra que a câmera tá ligada, né? Ainda brinquei com eles. Falei, não vai limpar nariz, hein, gente? Porque é criança, você tem que falar com naturalidade, inserir essas coisas com naturalidade. Inserir Deus e tudo com naturalidade. E é assim que a gente faz com eles, né? Por isso que eles quiseram estar aqui, em nome de Jesus. Mas vamos lá, né? E o Provérbios 5, ele já traz para nós, ele já fala de imoralidade, né? Ele aqui, ó, a categoria dele é de advertência contra a imoralidade. Então, tudo o Provérbios ensina para nós. Olha para você ver. A gente estava falando agora de ensinar de geração em geração, agora no Provérbios 5 já está falando sobre a imoralidade sexual mesmo, que é um caminho de destruição. Quantas pessoas estão perdidas por causa de pornografia, né? Por causa de tantas outras coisas que a imoralidade traz. Né? E hoje, com a internet, é muito acessível. Antes já era com as revistas, né? Hoje, com a internet, mais ainda. Então, o que acontece? Casamentos se perdem, porque maridos, e não só homens, tá? Mulheres ficam vendo essas coisas, e recebe de grupos, e recebe do amigo, e recebe da amiga, e isso vai fazendo o quê? Não tem aquela questão que a gente não peca só falando, a gente peca em pensamento. Então, ele está chamando aqui para nós a imoralidade, né? Atenção, a imoralidade sexual, ela é um caminho de destruição, enquanto a fidelidade e a pureza traz bênçãos. Então, a fidelidade vem de Deus, a infidelidade não. Então, que caminho que você está escolhendo? E a gente não é infiel só quando a gente comete o ato. Quando a gente vê no nosso celular, na internet, quando a gente conversa com alguém, a gente também está sendo infiel, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. É importante a gente se alinhar. Vão falar que você é careta, vão falar que você é N coisas, mas assim, ó, a gente precisa entender que tem coisas que a gente tem que fazer, gente, não adianta. Que é aquilo que a gente não vai conseguir continuar, né? A gente não vai conseguir continuar. Como que eu vou falar da forma que eu penso, tá, gente? Mas não significa que vocês têm que pensar como eu. Mas uma mulher de Deus, casada, ela tem um outro amigo íntimo? Ela tem outro amigo íntimo? Gente, não é verdade? Vamos pensar. Não estou dizendo que não existe amizade entre homem e mulher, tá? Mas também precisa ter limites. Mas tem. Fica de conversa no WhatsApp, fica de conversa no celular. Então, é esse tipo de coisa que está falando. Porque o inimigo, ele entra na primeira brecha que ele encontrar. Ele entra no primeiro elogio que esse amigo fizer. Entendeu? E eu tô falando vice-versa, que nós estamos aqui só em mulheres, então eu tô falando no sentido masculino, mas é o mesmo caso para homem. Entendeu? Então, assim, o inimigo, ele só quer uma brecha. E um elogio pode confundir o outro. E aí é aquilo que fala, a gente precisa vigiar. A gente precisa vigiar. É disso que também está falando aqui, tá? E aqui ele traz aqui no ensinamento, ó, no mundo atual, onde a imoralidade é amplamente promovida, esse provérbio nos ensina que nós devemos ter autocontrole e fugir das tentações. Porque a gente tem que fugir desse tipo de tentação. Porque nós somos seres humanos. Tem dia que a gente está carente, tem dia que a gente está com raiva, tem dia que a gente está revoltado. E aí é nessa hora que o inimigo entra, né? E aí já tem a presença de alguém e é onde ele começa a agir. Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Ah, as pessoas vão falar? Vão falar. Eu sou uma pessoa que eu já não gosto, já é do meu perfil, mas isso foi intensificando mais em mim. Tem questões, tem situações que eu vou fazer que eu pergunto: vai ter homem? É para homem e mulher? Como que é? Então, isso é de cada um, tá, gente? Eu só estou falando, eu estou falando sobre mim, mas não estou falando que é a conduta correta, não. Essa é o que eu falo. É assim que eu evito, é isso que eu quero dizer, tá? Mas esse sou eu. Aí a gente precisa, é diferente de familiar, é diferente dessas coisas, tá, gente? Tem questões que você não tem como separar, mas é aquela história. Vai fazer um retiro espiritual?
Se não for de casal, não tem como se ter homem e mulher no mesmo lugar. Se é separado, tudo bem. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa pensar. Mas eu penso nisso. Vocês fiquem à vontade. E o provérbio está falando sobre isso. Ó. A fidelidade no casamento e a pureza nos relacionamentos são fundamentais para uma vida abençoada. Então, quando a gente também, às vezes, a gente está sofrendo aí por atitudes que a gente mesmo está tendo. Né? E aí a gente traz essa brecha para dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa casa, e aí o inimigo ele samba mesmo na nossa cara e ele ainda, né, adora quando as coisas ficam difíceis para nós. No provérbio 6, ele já está na categoria advertências contra a preguiça. Olha para você ver, mudou já da imoralidade para a preguiça. Aqui ainda vai falar de novo de moralidade, mas ele já introduz a preguiça, a maldade e a imoralidade. Ele está falando aqui. Então, ele fala que a sabedoria, ela ensina que devemos ser responsáveis financeiramente, diligentes no trabalho e íntegros no caráter. Gente, está falando das nossas finanças. Sabe aquelas compras que a gente faz sem saber como vai pagar? A gente só quer comprar? Ah, tá no cartão, é R$29,90, é R$19,90. Quando você vê, você já acabou com o limite do cartão. Quem nunca fez? Eu já. Então, é assim, entendeu? Ele está falando isso também para a gente ser responsável financeiramente, porque isso vai abrir brecha para o inimigo entrar, porque a gente começa a perder a nossa integridade. Todo mundo passa por momentos difíceis, eu não estou falando disso, né? Eu estou passando por momentos difíceis financeiramente, todo mundo passa. Então, o que vai acontecer em algum momento? Se naquele momento alguma coisa aconteceu, você não pôde honrar seus compromissos, também entrega na mão do Senhor. Senhor, eu quero honrar meus compromissos. Mas você viu que é diferente? Você está preocupada, porque você não está conseguindo honrar os seus compromissos mediante uma situação que aconteceu, um emprego que você perdeu, uma pessoa que ficou doente. N situações pode acontecer, entendeu? É diferente. A gente tem uma consciência. Agora, tem gente que vai fazendo, gente, vai metendo peças pelas mãos, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. Tem a compulsão, né? E o inimigo ele vai só introduzindo. Ele vai trazendo compulsão por compra, ele vai trazendo, sabe? E aí a gente perde nossa integridade. Isso mexe diretamente no nosso caráter, né? E esse provérbio fala sobre isso também. Ele fala para a gente fugir da imoralidade e evitar atitudes perversas, porque tem gente também, gente, que é mal nas atitudes. Sabe quando você fala assim, ah, é bem feito, quem mandou ela fazer isso, isso, isso? Gente, é mal, né, a gente falar isso dos outros, uma cabocha, não fala assim de alguém. Ah, eu falei, então, Fabiana, pede perdão para Deus, não é para mim, não, nem para você. Para você também, se falar, não quero mais falar isso, pede perdão para Deus. Mas é ir se policiando. E quando a gente vai conhecendo a palavra, é essas arestas que o Senhor vai cortando, vai tirando, entendeu? São essas arestas que ele vai tirando, que ele vai limpando, que ele vai lapidando, até que o diamante apareça. Ele vai tirando todo o carvão, né? Que são essas atitudes que a gente acaba tendo, né? Atitudes maldosas, a gente fala assim, tá vendo? Fez isso comigo, agora lá, caiu, quebrou a perna. Gente, né? Como é que você faz isso com uma pessoa que quebrou a perna? Ela pode ter feito o que fez para você, mas você não pode se igualar a ela. Você não pode se igualar a ela, entendeu? Tem gente que puxa o tapete da outra. Ai, Fabiana, eu já fiz isso. Não, não precisa me falar, não. Deus sabe, é entre você e Deus. E ele te aceita desse jeito, tá? Ele te aceita. E ele vai lapidar, né? Então, não é para você se afastar da presença porque fez ou porque ainda faz. É você buscar a presença, porque na presença você vai se afastar desse tipo de atitude. E vai ser assim, ó, naturalmente vai acontecendo. Porque você vai sendo assim chamado à consciência de que aquilo é perverso, de que aquilo não se faz, entendeu? Pessoas maldosas entram começa a denegrir a imagem das outras na internet. Tem gente que já se suicidou, gente, por causa de coisas da internet. Milhares de pessoas já se suicidaram. A gente vê jovens que às vezes não têm a mente preparada, não é maduro o suficiente, mas tem muitos adultos também que se suicidam por causa disso, né? Por causa de bullying. É perverso, bullying é perverso. A gente precisa ensinar para as nossas crianças que bullying é perverso. E às vezes a criança, vou falar uma coisa para você, tem atitude perversa, porque bullying é perverso. Ou a outra criança chega a ponto de tirar sua própria vida. Chega a ponto de buscar refúgio em drogas. Chega a ponto de entrar numa depressão tão profunda que você, nossa, os pais. Então, assim, a gente precisa preparar as nossas crianças também,
para que a perversidade, ela acontece. Tem hora que você olha e fala, gente, crianças tão pequenas, sendo tão perversas assim. Aí não é pecado falar isso de criança? Não, porque uma atitude de bullying é perverso. Quando você faz isso com outra criança. Entende? Então a gente precisa preparar os nossos filhos para isso também. E a nós também, tá? E esse provérbio ele nos ensina que nós devemos ter responsabilidade financeira, evitar preguiça e trabalhar com dedicação. Ele fala sobre a questão de trabalhar, de fazer o seu melhor, de florescer onde Deus está te colocando. Eu não gosto daquele trabalho, eu não gosto daquelas pessoas. Floresça ali que Deus te planta em outro lugar. Floresça ali, porque talvez o que está te impedindo de sair dali é florescer ali. É isso. Então, às vezes, eu não gosto dessa casa, porque por causa disso eu não limpo. Ela é feia, tá tudo descascada, por causa disso eu não limpo. Por causa disso eu não arrumo. Por causa disso eu não organizo. Entende? Não tem coerência. Uma kadosh do Senhor, ela procura simplesmente florescer aonde Deus coloca. Ela pode não estar contente, e ela clama todos os dias para ir para um próximo nível, para mudar naquele lugar. Mas ela faz o seu melhor ali. Aquela frase que eu gosto muito, faz o seu melhor com o melhor que você tem, é do Cortella. E quando você tiver melhor, você vai fazer melhor ainda. Então, a gente precisa ter esse tipo de atitude, começar a fazer isso na nossa casa, cozinhar com amor, cuidar da nossa casa. Eu não tinha, quando Deus me trouxe para casa de volta, e eu falo porque eu passei 9 anos trabalhando fora, às vezes eu chegava em casa e meu marido estava saindo. Eu chegava e meu marido estava saindo. Ou eu saía e meu marido estava chegando. Entendeu? Então era assim. Na minha casa tinha pessoa que limpava, tinha uma pessoa que passava, a minha mãe sempre cozinhou. Então, assim, gente, não tinha aquele apego. Quando Deus começou a me chamar de volta, era isso que ele queria me ensinar, a ter o apego. Eu gosto? Não, gente, eu não gosto. Mas quando eu faço o meu melhor. Quando eu faço o meu melhor. Com o que eu tenho, gente. Se eu não tenho produto X, eu limpo com o produto Y. Se eu não tenho isso aqui, do jeito que eu tenho, que eu faço. A comida que eu vou fazer, não importa se é arroz, feijão e ovo. Eu faço da melhor forma possível. Ainda eu continuo me alimentando na minha mãe, porque eu moro 2 casas da minha mãe. Então, a minha mãe, ela faz para ela e para o meu pai. Às vezes só tá eu e meu marido. E minha mãe, ela tem um costume que quem conhece minha mãe, ela sempre quer fazer muito. Então, ela já fala, ai, filha, vem comer aqui. E ela faz questão. Minha mãe, ela ensinou a servir, ela é o servir em pessoa, sabe? Então, assim, é o tempo de qualidade que eu tenho. Que eu sento ali com ela, que eu almoço com ela, ou que eu almoço com meu pai com ela, né? Então, esse é um tempo de qualidade que eu encontrei. Mas muitas vezes a minha mãe precisa sair, a minha mãe precisa ir nos lugares, a minha mãe tem que fazer as coisas dela, tem que ir num médico, ela tem que passear, ela tem que, sabe, ou ela tá cansada, aquele dia ela não quer fazer. Então, eu faço na minha casa. E às vezes eu mesmo falo, mãe, eu já vou fazer lá na minha casa. É todo dia? Não, não é todo dia. Mas, quando eu faço com amor. Agora, eu limpo minha casa, eu cuido da minha casa, e coisa que eu não fazia. Então, Deus me ensinou tudo isso nesse 1 ano e 6 meses que ele vem aí me passando numa prensa. Eu falo que é no moedor de carne moída mesmo. E ele não passa só uma vez. Sabe quando você vai no açougue, que você fala assim, ai, me dá tanto, passa para mim na máquina? Aí você fala pro moço assim, ó, passa 2 vezes, passa 3 vezes. Cada vez que passa, a carne vem mais furadinha assim, mais marretadinha. Então, eu acho que eu já passei 10 vezes, já passei não sei quantas vezes. Mas, é isso. Deus quer ensinar pra gente isso, tá? E a gente precisa buscar ter um caráter, continuar, né? E manter esse caráter nosso, aliás, íntegro. E uma curiosidade desse capítulo, essa eu faço questão de a gente falar, é que ele traz 3 advertências importantes. O perigo de ser fiador de dívidas alheias, presta atenção, gente. A gente precisa aprender. Eu já tomei muito na cabeça com isso. Muito na cabeça, muito, vocês não têm noção. E às vezes a gente fala assim, ó, ai, mas, nossa, sei lá, é muito conhecida, é muito próxima, é da família, não sei o quê. Cuidado, porque imprevistos pode acontecer com qualquer pessoa. Nem sempre a pessoa vai precisar de você e ela vai ter maldade. Mas muitos não têm a responsabilidade. E aí você, que é o fiador da dívida alheia, vai ter que arcar com as consequências, né? E só que você teve a opção. Ah, mas eu não posso falar não, porque senão ela vai ficar com raiva de mim. Eu tô num processo, tá, gente? Porque falar não também não era uma coisa que eu falava com frequência, sabia falar não.
Mas eu estou aprendendo, e eu quero aprender cada vez mais. Eu peço para Deus me ensinar a falar não quando precisa ser dito não. Essa é a tarefa difícil. Mas é melhor você ficar com a pessoa no vermelho, seja um dia, 2 dias, um mês que ela vai ficar com você porque você não aceitou, do que você passar e depois voltar a ficar no verde, do que você já entrar no verde com ela, porque você falou sim, mas daqui a pouco vocês estão no vermelho, porque não conseguiu honrar, não conseguiu dar sequência, e você é que está arcando com as situações. E aí destrói o relacionamento, né? E fora de pessoas que você nem conhece, então, nem se fala. Porque não está escrito na testa de nenhum, de ninguém, né? Então, para a gente ficar atento a isso. A outra advertência é um alerta contra a preguiça e a necessidade de diligência. A gente tem que ficar de olho na preguiça. E preguiça não é aquele dia que você fala assim, ah, hoje eu tirei para mim, hoje eu quero só assistir, eu quero deitar, ah, eu quero... Não. A preguiça é você não querer levantar, também não é questão de estar numa depressão, não é disso. Mas a preguiça, gente, é outra coisa. A casa está caindo, a casa tá nojenta, tá numa situação, lá no seu trabalho, você enrolar o dia inteiro, e abre boca, e vai na cozinha, vai na copa, toma café, e volta, e vem, tal, sabe? Aquela preguiça. Então, até a palavra preguiça a gente não tem que usar, não tem que usar, né? Já não está numa categoria boa, então não vamos usá-la, não. E a terceira advertência é a condenação de atitudes perversas e do adultério, novamente. O provérbio chama atenção sobre o adultério. Então, para que a gente, né, está sempre ligado nisso. E, enfim, o provérbio 7, que foi o que nós lemos hoje, né, também, de novo, gente, vai trazer uma advertência contra a sedução e a imoralidade. Por quê, gente? Aí você fala para mim, não é disso que o mundo está cheio hoje? Não está ao alcance de todo mundo? É só pegar um celular na mão? É só ligar uma televisão que a gente começa a ver moralidade, sedução, sexualidade. O tempo todo isso está nos nossos olhos. Então, como que essa palavra foi escrita há tantos anos atrás? De 970 a 930, antes de Cristo. Nosso calendário conta depois de Cristo, nós estamos no ano 2025. Então, olha para você ver. Antes de Cristo. Então, olha como a nossa Bíblia, a nossa palavra de Deus, ela é atual. Ela é atual. Nos dias de hoje, aqui ainda falam, onde nós somos cercados por tentações e influências negativas, esse provérbio nos ensina que nós devemos ser prudentes, que nós devemos evitar situações que possam comprometer a nossa integridade moral e espiritual. Gente, não tem essa de que, eu vou ali com o pessoal, mas eu tenho a minha conduta. A gente começa a pensar, tem que começar a pensar, começar a pesar na balança se vale a pena. Se uma separada do Senhor, uma kadosh do Senhor faria isso. Também a gente não tem que ficar gritando em seus quatro ventos, não, tá? Eu não vou porque isso daí é pecado, porque não sei o que, não. Não. Tem a sua conduta, igual eu falei. Deixa as pessoas entenderem, ou não vão entender, tá? Não vão entender, mas deixa que o tempo, a vida, explica para elas. Você não tem que ficar falando, e também não tem que ficar apontando o dedo e ficar falando para as pessoas, né? É tipo você pegar a Bíblia e ficar querendo pregar nas alturas. A própria palavra diz: quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e não faça como os hipócritas, que fica nas esquinas gritando a palavra, tá? Não é disso. Evangelizar, principalmente com ações. Fé sem ação não fé morta, tá? Eu tenho fé, mas eu não faço nada? As minhas atitudes não demonstram? Então eu não tenho fé, é uma fé morta. Então eu preciso ter uma fé com ações, tá? Então é disso que está falando. E aqui fala assim, ó, a ideia desse capítulo aqui. A imoralidade sexual é um caminho de morte. E a única forma de evitá-la é por meio da sabedoria, do temor de Deus e da obediência à sua palavra. Por que isso, gente? Porque a gente vê que leva à morte espiritual, à morte física também, né? Então a gente precisa ver isso. E Salomão, ele usa a história de um jovem ingênuo que é seduzido por uma mulher adúltera para mostrar como que o pecado pode parecer atraente, mas no final leva à destruição. Então, às vezes, o pecado pode ser atraente. Pode achar que vale a pena, mas depois a gente é destruído.
Então, é por isso que quando a gente está na palavra, a gente tem o temor de Deus, a gente busca sabedoria, o temor de Deus e a obediência à palavra, a gente resiste às tentações. Mas a gente precisa se afastar das tentações também. A gente tem que estar alinhado a isso, né? Esse aqui a gente termina aqui. Então, eu não estou colocando nada de final, porque essa aqui é a continuidade daquela apostila lá, tá? Então, se alguém quiser imprimir, quiser depois juntar os PDFs para ficar uma apostila só, então, a semana que vem eu trago outro desse, e assim a gente vai formar a nossa apostila aí, tá bom? Agora, gente, nós vamos entrar na nossa esperada, né? Que a gente queria tanto falar sobre ela. Alguém quer falar alguma coisa, né? Sobre provérbios? Aproveita aí, que eu vou começar a falar da nossa Sara, né? A mãe de nações. Sara, ela é a esposa de Abraão, né? Então a gente tem muito para aprender com Sara, tanto o que fazer como o que não fazer. Porque Sara deu exemplos do que fazer e do que não fazer. Se a gente está na presença do Senhor, né? Eu lá no grupo, a hora que eu colocar para vocês o resumo, né, de hoje, a apresentação de hoje, as duas, eu vou colocar também o link da live que eu fiz sobre Sara, que aí dá para você aprender ainda mais coisas sobre ela, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu achar Sara aqui. Deixa eu apitar. Vou carregar no chão. Essa é Sara, gente, a mãe de nações. Sara traz para nós lições sobre fé, desafios e promessas cumpridas. Porque foi o que aconteceu na vida de Sara, né? Promessas cumpridas o Senhor trouxe na vida de Sara. Então é isso que a gente vai aprender com ela, né? Mas a gente vai primeiro aprender quem foi Sara, né? Ah, eu já sei quem foi Sara. É coisa que a gente já sabe. Mas sempre vai ter alguma coisa que vai tocar aí no fundo e vai ser novo para você. Sara, esposa de Abraão e mãe de Isaac, né? E Sara, né? O nome dela significa princesa. Sara é uma princesa do Senhor. Que nós somos, né? Somos princesas do Senhor. Somos filhas amadas do Pai. E aí aqui traz para nós que Sara, né? Deus ele muda o nome de Sara, que era Sarai, antes de, né, de Deus mudar o nome, tanto de Sara quanto Abraão. Abraão era Abrão e Sara era Sarai. Então, quando Deus muda o nome de Abraão, é quando ele faz a promessa que Abraão seria o pai de nações. E quando ele faz a promessa que Sara seria a mãe de nações, que está em Gênesis 17, versículos 15 e 16, que a gente vai ler, ele muda o nome dela. Então, uma letra, gente, o que ele fez aqui? Ele tirou só o I. Uma letra mudou toda uma história de uma mulher. Uma letra mudou todo o destino de uma mulher. Então, esse é o nosso Deus. Um I mudou toda a história de uma mulher. Imagina o que ele não pode mudar na sua história. Uma palavra que ele introduz, uma letra que ele introduzir na sua vida, uma letra que ele tirar da sua vida, ele pode transformar a sua vida. Principalmente quando ele quer que você se alinhe à promessa que ele fez. E ele prometeu que Sara seria mãe de nações. Então, em Gênesis 17, 15 e 16, diz assim: E disse Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a abençoarei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, reis de povos sairão dela. E hoje o Senhor diz para você que você será mãe de nações, diferente de Sara, mas quando nós somos propagadores do Evangelho, quando nós somos kadoshs do Senhor, né? As integrantes do exército de elite do Senhor, o que nós vamos fazer? Ganhar almas para Jesus. Através da nossa vida, das nossas ações, através do praticar, das nossas atitudes. Então, a gente também vai ser mãe de várias nações, de várias pessoas, de várias pessoas. Tem pessoas que você, naquele momento, vai servir como mãe,
no sentido de dar um conselho para ela. E ela vai passar pela sua vida e talvez você não vai encontrar mais, mas ela vai levar a presença do Senhor. Ela vai levar. E quando ele fala isso para Sara, ele está dizendo para ela, ó, eu vou mudar a sua vida. Eu vou deixar você sair, você deixar de ser somente a mulher de Abraão para ser a mulher do maior patriarca, a mulher do pai de nações, a mãe de nações. Então, quando Deus fala que vai fazer algo na sua vida, nunca é pequeno. Nunca a nossa Sara não conseguiria imaginar isso. Sara não conseguiria alcançar isso na sua mente, nos seus pensamentos mais amplos. E eu vou dizer para você, nos seus pensamentos mais amplos, você não consegue alcançar a promessa que o Senhor tem para você. Porque é sempre mais. Ele sempre faz infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente imagina. E do que a gente pede. Ele sempre faz mais. Então, Sara só queria um filho. Mas o Senhor não queria dar para ela apenas um filho. Ele queria dar para ela nações, reis de povos sairiam dela. Então, Sara só pediu um filho. Então, às vezes, a gente está pedindo só um filho, né? É um exemplo aqui, mas só um filho a gente está pedindo. Mas o Senhor quer nos dar nações, quer nos dar povos, quer nos dar, sair de nós, reis, rainhas. E é isso. Nós estamos limitando o poder de Deus. A gente limita o poder de Deus, a gente tem essa mania de limitar, né? E Sara e Abraão, eles eram muito tementes ao Senhor, muito tementes, né? E assim, mesmo assim, Sara teve o seu momento de incredulidade. Olha que coisa, né? Isso é para ensinar para nós que não é que não vai acontecer conosco. Nós também estamos sujeitas e vamos ter várias vezes momentos de incredulidade. Mas a gente precisa voltar para o Senhor, né? A gente precisa pedir perdão, se arrepender. Mas a gente vai arcar com as consequências dos nossos atos, assim como Sara, né? Então, o que acontece? Quando Deus promete um filho a Abraão e a Sara na velhice, Sara ouve essa promessa, que é quando os anjos, né, chegam na cidade, Abraão está sentado lá na entrada, ele pede para preparar, para que eles possam comer, para que eles possam ficar, e é onde eles entregam essa promessa, né? E Deus entrega essa promessa. E aí Sara ouve isso. Quando Sara ouve isso, o que ela faz? Dá uma risadinha. Quantas vezes a gente ouve alguma promessa de Deus sobre nós e a gente, ó, dá uma risadinha? Quantas vezes a gente não tem essa atitude? Ou já não teve até hoje? Com Sara não foi diferente. Então ela está ensinando para nós, não que a gente não deve rir, né? A gente precisa crer na promessa, mas que nós estamos sujeitos a passar por isso. Nós estamos sujeitos. A mulher de Abraão passou por isso. E aí Deus confronta ela. Deus fala: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E eu vou te fazer essa pergunta. Quando você for limitar o nosso Deus, lembra de Gênesis 17, 15 e 16, que diz assim: riu-se, pois, Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E deu aquela risadinha, fez aquele questionamento. Ah, será, Deus? Mas ela não falou a ciência, mas a natureza da época, as mulheres já não tinham mais filho. As regras de Sara já tinham cessado. E aí? O que acontece? Sara duvidou, né? Estava na cara ali, humanamente falando. Mas o nosso Deus é o Deus que faz o impossível. É o Deus que faz o impossível. Então, Sara, o que ela faz quando ela dá essa risada? Deus confronta ela. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ele faz a pergunta. E ele está perguntando para você hoje. Quando você começar a limitar Deus, quando você começar a limitar Deus, é quando você olha para uma coisa e fala assim: é impossível. Isso não é para mim. É impossível de acontecer. Isso não acontece, é impossível. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você coloca na mão de Deus, faz a sua parte, espere que Deus vai cumprir a promessa dele. Porque ele é o nosso Deus, o Deus do impossível. Só que quando a gente fala isso, é impossível, o que acontece? Simplesmente, a gente está limitando o nosso Deus.
E limitar o nosso Deus é imitar Sara. A gente tem que aprender com o exemplo de Sara, porque essa incredulidade dela rendeu problemas, confusão. Então a gente precisa aprender a não limitar o nosso Deus. O nosso Deus é ilimitado, ilimitável. Esse é o nosso Deus. Então a gente precisa tomar posse disso, em nome de Jesus, né? E quando Sara duvidou, além da incredulidade daquele momento de sorrir, Sara duvidou. Por que Sara duvidou? Porque ela não foi temente a Deus? Não. O que acontece que faz Sara duvidar? Os anos já tinham passado e a promessa não se cumpria. Os anos já tinham passado e a promessa não se cumpria. E eu vou dizer para você, tem coisa que você está orando já faz tempo, que os anos passaram, que o tempo passou, que o dia está passando. E aí é onde você se acha no direito de duvidar. E Sara não foi diferente, Sara fez isso. Ela duvidou das promessas do Senhor. Ela duvidou que a promessa ia se cumprir. E aí, o que ela fez? Ela começou a perder a esperança. A dúvida traz perda da esperança. A dúvida enfraquece a nossa fé. Porque fé é você crer naquilo que você não está vendo, naquilo que é impossível. Fé é você colocar o seu pé no chão, sem enxergar o chão. Você põe o pé sem saber aonde você está indo. É você andar, uma vez eu ouvi isso. Fé é você andar numa corda bamba com os olhos tapados. E você não sabe o que tem lá embaixo. Isso é fé. Você só tem a certeza de que Deus vai te sustentar sobre aquela corda. Isso é fé. E Sara começou a perder a esperança. Por quê? Lembra de Pedro, que andou sobre as águas? Ele foi o único além de Jesus que andou sobre as águas. Mas ele não conseguiu chegar até Jesus. Por quê? Porque ele começou a olhar as circunstâncias, o vento, as tempestades, as ondas. E Sara começou a olhar as circunstâncias. Eu já estou velha, eu já não tenho regras, meu marido já é velho. Como que ainda vai ter filho? Nós vamos ser pais de nações? Como? Essas são as circunstâncias. Às vezes a gente fala assim, ó, eu já cansei, vou morrer nesse emprego. Eu não, meu casamento não tem mais jeito. Nossa, já cansei de orar. Eu não vou casar, não encontro ninguém. Entendeu? A gente começa, meu filho não vai sair desse mundo. Minha filha, não sei o quê. E começa a fazer esses e aí a nossa fé vai só enfraquecendo. O termômetro vai só baixando, vai só enfraquecendo, 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 enfraquecendo. O que acontece? A gente perde a esperança. E aí, que é aqui que fala, né? A importância de confiar em Deus, mesmo quando tudo parece contrário. A gente precisa, mesmo quando tudo parece contrário, a gente precisa acreditar em Deus. Mesmo quando tudo parece contrário, a gente precisa acreditar em Deus. Por quê? Porque Deus é aquele que fez a promessa, aquele que fez a promessa é fiel. O nosso Deus, em Hebreus 10, 23, diz: aquele que fez a promessa é fiel. É fiel para quê? Para cumprir. É fiel para cumprir. Você pode crer nisso. Aquele que fez a promessa é fiel, fiel para cumprir. Então, se você estava perdendo a esperança por alguma coisa que você tem orado, ou já estava desesperançosa, hoje é dia de renovar a sua esperança. Hoje é dia de fortalecer a sua fé. Dizer, Senhor, eu creio, eu estava fraca, mas fortalece a minha fé. Eu falo isso sempre na minha oração, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que buscar isso para a nossa vida. Hoje é dia de você resgatar aquela oração, aquela intercessão que você fazia e cansou de fazer, porque seu filho não mudou, seu esposo não mudou, o seu trabalho está do mesmo jeito, você não teve um aumento, aquele diagnóstico não foi ainda curado, aquele deserto ainda não passou. Hoje é o dia de você resgatar. E isso a gente também está falando de sonhos, de comprar a sua casa própria, de ter um carro melhor, de ter uma vida financeira organizada. Esses às vezes são sonhos
de aquele projeto que você queria, aquele empreendimento que você queria, aquele comércio que você queria. Ah, não é para mim, eu não vou alcançar, não vou conseguir. Sim, é para você. Se tiver alinhado com o seu propósito, é para você. Como que eu sei que está alinhado com o meu propósito? Eu oro, eu oro, eu oro. Só que eu não oro pedindo, eu oro, Senhor, eu tenho desejo, o Senhor sabe, de montar uma loja de roupas. Eu tenho vontade, Senhor, mas eu não tenho provisão. Então eu peço para o Senhor, se for da sua vontade, se tiver alinhado com o meu propósito, me dá a provisão, me dá uma parceria, me dá um patrocínio, um investimento, me dá uma forma. É assim. Mas se não for, Senhor, tira do meu coração, coloca outra coisa nos meus pensamentos. E assim, se não for, ele vai tirar, você vai esquecer aquela ideia. Mas se for, você vai permanecer orando, você vai permanecer crendo e o Senhor vai fazer acontecer. Mas no momento dele. No momento dele. O tempo dele não é o nosso tempo. E Sara estava ligada ao calendário humano, que não era o calendário que a gente segue hoje, mas era um calendário, dia, noite, ai, tantos dias, tantos, já passou anos, era assim. Então, Sara ficou ligado nisso. Então, a gente precisa lembrar dessas coisas, que em Deus não é assim. Em Deus, as coisas são diferentes, né? E Sara fez o quê, gente? O que a gente mais faz, tentou dar um jeitinho nas coisas. Sara tentou dar um jeitinho nas coisas. Quantas vezes, né? A gente tenta dar um jeitinho nas coisas. Às vezes a gente tenta dar um jeitinho nas coisas. E aí, pelo nosso próprio entendimento, pelo que a gente acha, Sara ficou impaciente. E aí, o que ela faz? Está até entre aspas aqui. Ela tenta ajudar Deus. Gente, você acha que Deus precisa de nós para cumprir uma promessa que ele fez? Ele precisa que a gente faça a nossa parte. A parte de Sara era continuar acreditando. E aí, o que ela faz? Ela deixa de acreditar. Não é deixa, ela vai perdendo a esperança, na verdade, né? E aí, então, para que a promessa se cumpra, o que Sara faz? Ela quer dar um jeitinho. Então, se eu vou ser mãe de nações, e naquela época era assim, ó. Quando uma mulher não podia ter filhos, o marido podia se deitar com uma serva, fazia parte das leis lá, que o filho seria como o filho da mulher. Tá? Então, isso justifica o fato de Sara ter dado a serva dela Agar para deitar com Abraão, para ter relações com Abraão e engravidar, gerar um filho. Que para ela, como seria o filho dela? Era o filho da promessa que Deus fez. Era o início das nações. Só que não. Só que não. Isso era o que Sara pensava. Isso era o que Sara pensava. Mas o que estava nos planos de Deus, Sara teria um filho dela e de Abraão. Sairia da barriga dela, do ventre dela seria gerado esse filho. E não no ventre de outra mulher. Mas aí é o jeitinho que Sara deu. E aí o que aconteceu? Ela precisou conviver com as consequências dessa decisão dela. Porque assim que Agar, que era serva dela, se vê grávida, Agar já muda o comportamento. Tipo, eu vou ter um filho de Abraão e você não, porque você é estéril, você não pode ter filho. Eu agora preciso de cuidados. Eu vou, sabe? Começou, a Bíblia diz, né, que ela começou a desdenhar Sara. E aí, lógico, óbvio, consequência dos atos. Começou a gerar conflito, ciúmes, começou a dividir a família. E isso nunca é bom. Quantas atitudes nós já tomamos que gerou ciúmes, conflitos e dividiu a família? Quantas vezes? Porque nós quisemos dar um jeitinho na situação. Quantas vezes, se a gente estava numa situação difícil, daqui a gente saiu por pouco tempo, daqui a pouco a gente entrou de novo. Quantas vezes a gente já fez isso? E Sara não deixou de viver as consequências, não, porque Deus, ela se arrependeu, né? Ela se arrependeu. Mas Deus não vai deixar você deixar de viver as consequências dos seus atos. Você entendeu? Deus não vai. E ele não fez isso com Sara.
né? Ela viveu as consequências dos atos dela. É o livre-arbítrio. Quando Deus fez o ser humano, o amor dele por nós é tão grande que ele não fez robôs. Robôs que ele vai lá e fala: todos me amam, todos seguem a minha palavra, todos vão para a direita, todos vão para a esquerda, ninguém se desvia, ninguém peca. Esse não é o nosso Deus. O amor dele era tão grande que ele nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos decidir se a gente queria o caminho do bem ou o caminho do mal. Mas Deus sempre quer e espera que a gente siga o caminho do bem, o caminho da sabedoria, o caminho da fé, de continuarmos fortes, firmes, inabaláveis na nossa fé. E quando a gente vai cambaleando, vai fraquejando a nossa perna, Senhor, eu estou perdendo minha fé, eu estou perdendo minha fé, fortalece a minha fé. E ele vai e fortalece a nossa fé. Só que Sara, nesse momento, ela quis dar o tal do jeitinho. E aí precisou viver as consequências que a gente sabe. Por que as consequências, gente? Esse é o perigo de tomar atalhos ao invés de confiar no tempo de Deus. Porque o que que acontece, gente? Vocês sabem a história. Sara vai, aí nasce o filho, aí a situação fica mais sustentável, ainda quando a Agar vai ter esse filho, ela foge da Sara, um anjo encontra, fala com ela, faz ela voltar para ela ser submissa a Sara, e ela volta até que o filho nasce, e aí o que acontece? 13 anos depois que esse filho nasceu, Sara tem a sua promessa cumprida. E aí, só vai piorando, gente. A coisa só vai piorando. Não tem como. Porque Agar tinha um filho de Abraão. Então, ela queria privilégios. Ela se sentia privilegiada. Ela queria o lugar de Sara. Ela queria agir como Sara. Porque ela tinha um filho de Abraão. E a história de que o filho dela seria filho de Sara? Onde que foi parar? Então, às vezes, as histórias se perdem, não saem, as pessoas perdem os pés pelas mãos por causa das atitudes que tomaram, né? Mete os pés pelas mãos, perde o controle. E foi o que aconteceu com Sara, ela perdeu o controle, porque enquanto Agar era só serva dela, ela mandava em Agar. Agar fazia tudo que ela queria. Por quê? Porque era escrava, era serva, né? A palavra era serva, servia ela. Agora, depois que ela passou a ter um filho, é o que a gente fala, né? Quer conhecer alguém, dá poder para ele. E aí, Sara deu poder para Agar. E olha o que Agar faz com ela. Tá? Então, você vê. É o inimigo também agindo. Foi a forma que ele encontrou de entrar dentro da casa de Abraão, do amigo de Deus. Abraão, o amigo de Deus. Teve esse problema dentro de casa. Então, ninguém está sujeito a ter problemas. Não está sujeito a ter conflitos. Ninguém não está sujeito a ter problemas. Mas tem coisas que são evitáveis, né? E aí, aqui, ó, em Gênesis 16:1, diz assim, ó: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abraão. Abrão ainda era Sarai e ainda era Abrão. Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, minha serva, porventura terei filhos por meio dela. Olha Sara limitando o nosso Deus, porque ela está achando, né, que Deus, o Senhor, não me tem impedido de dar à luz. Quantas vezes, olha que grave isso, porque era Deus que estava impedindo ela de dar à luz. Quantas vezes a gente fala que é Deus que está fazendo aquilo com a gente? É Deus que não está entregando a promessa. É Deus que não está ouvindo o que a gente está pedindo. É Deus que não está atendendo. É Deus, a culpa é de Deus, a culpa é de Deus, a culpa é de Deus. Assim como Eva faz, Adão faz, né? Quando ele come lá o fruto proibido e que Deus vem e pergunta para ele: você comeu do fruto proibido? Se naquele momento ele se arrepende, era outro cenário hoje para nós. Mas o que que ele fez? Jogou a culpa no próprio Deus. Que jeito? Falando assim, ó: a mulher que o Senhor me deu é que me deu o fruto, me fez comer. Então, quer dizer, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher aí, ó, eu não tinha comido. Essa mulher aí, ó, é que fez eu comer. Olha para você ver. Então, quantas vezes a gente faz isso? Ah, mas foi
esse emprego que você me deu, a culpa é desse marido, a culpa é desse filho, a culpa é de não sei o quê, porque, sabe? E é isso, a gente vai pondo sempre a culpa em alguém ou em Deus. Sempre. E aí a gente quer dar os jeitinhos da vida e as consequências vêm. As consequências vêm. E muitas consequências são desertos, porque esse período de Sara foi um deserto total que ela passou. Eu acho que Sara, gente, eu vou pensar que é a minha consideração. Olha, se ela pudesse pedir alguma coisa para Deus naquele momento, tivesse aberto para ela, talvez ela pedisse para voltar atrás. Não era nem para pedir perdão, era para falar, Deus, volta o tempo, porque eu não vou fazer isso mais. Só que o tempo não volta, né? O tempo não volta. Agora, você imagina o arrependimento de Sara. Imagina cada vez que essa mulher era humilhada e ela saber que ela é que caçou aquilo para a cabeça dela. E quantas vezes acontece isso com a gente? Quantas vezes as mulheres hoje estão empurrando seus maridos para outras mulheres? Aí, quando acontece, o que elas fazem? Começa a culpar Deus. Começa a culpar o outro, o outro, o outro. Mas não olha que simplesmente a atitude foi delas. Foram as atitudes da mulher que levou àquela situação. Né? É mesmo vice-versa o homem, tá? É que a gente, que nem eu falei, que a gente está entre mulheres, eu estou usando o exemplo de mulher. Mas é a mesma coisa para homem. Quantas vezes a gente está empurrando nossos filhos para a internet, para as redes sociais? Sabe quando a mãe dá o celular na mão do filho para ele ficar quietinho? Sabe? Para ela poder fazer as coisas dela, e até mesmo às vezes para mexer no próprio celular? Então, a gente não está empurrando os nossos filhos para as coisas do mundo? Porque às vezes tem mãe que nem controla. Dá o celular na mão do filho e pronto. Ai, menina, não posso tirar dele. Ele não fica sem. Esses dias eu ouvi uma criança de 4 anos, e tem muito mais novo, porque a gente vê vídeos na internet, às vezes você tira o celular de bebê, né? Ele fica desesperado, por causa da dependência. Por causa da dependência. Só que não foi ele que escolheu. Ele não sabia, ele não pegou o celular. Foi para dar um jeitinho no momento e na situação. A mãe, o pai, a avó, deu o celular na mão dele. E aquilo se tornou parte dele. Agora, para tirar, vai tempo. Vai tempo para tirar. Por quê? Porque essas coisas viciam. Então, são jeitinhos que a gente acaba dando, mas a gente tem que arcar com as consequências depois. E aí é onde a gente tem filhos, né? Tantos jovens, adolescentes, crianças, que não conseguem ficar longe do celular. Você vê agora, né? Tá uma onda aí de lei, né? A lei que não vai poder ter celular dentro das escolas. Já está funcionando, né? Algumas já funcionam há mais de um ano em outros lugares, vai depender da região, que não vai poder ter celular dentro da sala de aula, né? Vai até levar, mas tem escola que colocou um armário para cada um, com a sua chave, chega e coloca o seu celular lá. Tem adolescente, gente, que não quer ir para a escola. Tem adolescente que não quer ir, porque tem abstinência. Começa a não conseguir prestar atenção na sala de aula. Não presta atenção, porque está sem celular. Está sem celular. E ele começou quando? Lá, quando ele era criancinha, para ver galinha pintadinha, para ficar paradinho, para ficar quietinho, para ver Peppa Pig. Estou falando os mais antiguinhos, hoje tem uns mais novos, né? Mas, você entendeu? Não que não pode ver, mas tudo não pode ser exagerado. E a criança não pode ter controle sobre o aparelho. Quem tem que mostrar para ela que tem controle são os pais. Então, depois vai viver as consequências. E é esse jeitinho. Eu dei um exemplo aqui disso, né? Mas Sara deu esse jeitinho. E aí ela precisou viver as consequências. Então a gente precisa parar na nossa vida de querer dar jeitinho nas coisas. E as grandes lições de Sara, né? A primeira é de que Deus é fiel. Porque o que acontece? Sara vai dar à luz. Sara vai ter um filho quando Isaac tiver 13 anos. E olha que situação. Que situação que acontece? Agar precisa ir embora. Abraão precisa colocar seu filho e a mãe do seu filho para fora. Olha só para você ver. E isso vai gerar conflitos que existem até hoje no Oriente Médio. Por quê? Porque Sara vai ter Isaac. Ele é o filho da promessa. E a palavra diz que Ismael, que é o filho que nasceu de Agar, ele era guerreiro, ele era flecheiro, ele foi criado no deserto, e ele estaria sempre em conflito com a sua parentela.
Então, ele sempre teve conflito com Isaac e a parentela de Isaac, e assim sucessivamente. As gerações foi tendo conflitos, e hoje no Oriente Médio a gente vê o que a gente vê. Sabia que foi a partir dali que começou esse conflito? Olha só, um jeitinho que Sara deu. Ah, mas uma hora passa. Um jeitinho que Sara deu. A gente estava passando por uma guerra aí. Isso é real, tá, gente? É histórico isso. A segunda coisa é que a espera faz parte do processo. A fé exige paciência. A gente precisa ter paciência, porque a fé exige paciência. O terceiro é que os nossos atalhos trazem consequências, mas a graça de Deus restaura. Por quê? Porque Deus, mesmo assim, ela se arrependeu e Deus cumpriu sua promessa, porque Ele é fiel para cumprir. Não é porque você errou, não é porque você deu um jeitinho que Deus vai deixar de cumprir a parte que é dele, deixar de cumprir a promessa dele. Então, também, se você já errou, você já deu um jeitinho, Deus não vai deixar de cumprir a promessa que ele tem na sua vida. Se arrependa, peça intercessão, ajuda para superar as consequências, para sanar o que dá para ser sanado, seguir em frente para poder viver sua promessa. Tá? Deus transforma a nossa incredulidade em fé. Sara entrou na galeria dos heróis da fé. Sara está entre os heróis da fé, né, na palavra. Então a gente precisa lembrar que Sara sim gerou filho, gerou Isaac, o filho da promessa. Sim, Isaac. Só que 13 anos depois. Nosso foco aqui não é Isaac, é Sara, então por isso que a gente não entrou muito nisso, mas em Hebreus 11:11 diz assim, ó, pela fé também a própria Sara recebeu o poder para conceber um filho, mesmo fora da idade própria, porque teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Então, quando Sara se arrepende, ela literalmente volta para Deus, se arrepende diante do Pai, e então, ele sempre vai cumprir a promessa. Então, hoje é dia de se arrepender por ter sido infiel, por ter sido incrédula, por ter duvidado, por ter dado um jeitinho. E o Senhor vai te levar em direção à promessa e vai cumprir a promessa que ele tem na sua vida, em nome de Jesus. Amém? É o que eu determino para a sua vida hoje. E para a gente concluir sobre Sara, a história de Sara nos ensina que Deus cumpre suas promessas, independentemente das circunstâncias. Olha que grande lição. Independentemente das circunstâncias, Deus vai cumprir a promessa que ele tem para sua vida. Mesmo diante da dúvida e do erro, ele age com graça e misericórdia. Então, não é se afastando de Deus, é se arrependendo, porque a misericórdia de Deus vai cumprir a promessa que ele tem para você. Você está confiando no tempo de Deus para cumprir suas promessas em sua vida? Essa é a pergunta que eu quero que você faça. Está confiando nas promessas de Deus? Se não está, volte a estar hoje. A partir de hoje, depois de Sara, você vai estar, em nome de Jesus. Se arrependa agora nas suas orações. Fala, Senhor, me perdoa, eu estava duvidando, mas eu volto a aproximar de ti, me arrependo por ter duvidado. Eu creio na promessa que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Tá? Em Isaías 40:31 diz assim, ó: os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Essa é a palavra de hoje. Então vamos confiar no Senhor. Vamos parar de dar nossos jeitinhos. Como eu paro de dar jeitinho? Lembra Provérbios? Quando eu sigo os mandamentos, a palavra do Senhor, os ensinamentos, eu tomo atitudes coerentes, condizentes com a palavra do Senhor? É aí que o Provérbios vai te ensinar a parar de dar jeitinho. Quando você tem o temor de Deus, ou seja, a obediência, e você crê, em nome de Jesus, né? É isso que Sara traz para nós hoje, mas é um outro foco, um outro olhar, né? E eu vou mandar o link também dessa live, porque tem um pouco outro lado, né? Dessa história toda de Sara, de Agar, de Isaac, de Abraão. Mas o que eu queria trazer para vocês era isso. Era para restaurar essa promessa, para restaurar a promessa que o Senhor tem para vocês. Resgatar a fé, fortalecer a fé, em nome de Jesus. Eva, pode falar. Engraçado que foi um estudo, mas acabou. Eu acredito que não existe coincidência. Agar não é um nome tão comum. E eu vou falar brevemente aqui, né? Eu Sim, trabalho
uma drogaria, sou farmacêutica, e hoje eu atendi uma cliente do Amapá. E aí atendi aquela senhora, uma senhora muito elegante, até jovem até. E ela pedindo suplementação de vitaminas, tudo, e conversando tudo. Aí eu falei, nossa, aí ela falou, eu sou de Amapá, né? Vou ficar um período aqui, eu preciso de uma suplementação, então estou pegando algumas vitaminas. E aí eu fui auxiliá-la, tudo. Aí nisso ela falou assim, eu falei, nossa, você está passeando, está de férias, né, aqui em São Paulo? Ela falou assim, não, infelizmente eu tive que vir internar a minha filha. Ela falou assim, eu vim acompanhar o tratamento da minha filha, foi. Aí eu falei assim, nossa, mas ela tá bem, o que que é? Ela falou assim, falei, se você, aí eu vi que ela se emocionou, começou a querer chorar, e aí ela falou, se você não quiser falar, não precisa. Ela falou assim, a minha filha está internada, aceitou, pediu ajuda hoje por dependência química. Aí o nome dela é Agar, o nome Olha da só. mãe. Aí tem o nome da outra irmã e ela se entrou assim em depressão, ansiedade. Ela é uma dentista por causa da outra irmã que é gêmeas que casou, já tem filho e ela ainda não, né? Então eu gostaria também de estar pedindo para as irmãs estar apresentando, né? Aquele coração daquela mãe. Eu falei, não, mas vai dar tudo certo. E por não é coincidência, eu passei por isso também, né, com meu esposo. Ele foi um dependente químico. Eu tinha apenas 18 anos quando ele foi internado. E para a honra e glória de Deus Jesus, ele foi liberto do vício, né? Hoje já tem tem uns 30 anos já. E aí eu falei, então, e tem uma coisa que eu estou vivendo constantemente, que é, para você curar, você tem que estar curada, né? Então, é sobre ser curada, é sobre perdão, isso eu tenho trabalhado muito, né? E aí eu falei, como as coisas, né? Aí tá eu aconselhando, aí ela ainda falou, nós somos evangélicos, meu esposo é pastor, né? Eu falei assim, mas às vezes Deus sabe o que faz, né? Às vezes Deus usa para poder lá na frente ela honrar, ser testemunho, né? Mas aí é complicado. E aí também, não foi coincidência, a irmã falando do Provérbios da Sabedoria sobre empréstimo. E que a gente tem que realmente ter a sabedoria e o discernimento para administrar as nossas finanças. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive muito pé no chão. Ninguém, não estou criticando e julgando ninguém, cada um é cada um, né? Como eu falo para minha mãe. E Sim, a mãe é uma mão aberta, ela fica sempre para poder ajudar os outros. Fala, mãe, não é assim. A senhora tem que ver a primeira senhora. O que der para ajudar, a senhora ajuda. Mas primeiro, a senhora tem que pensar na senhora. E agora? Quem que vai ajudar a senhora? Aí ela fica, mas não sei o que e tal. Aí eu sempre fui assim. E hoje, um colega meu, até irmão de célula, de igreja, está passando por uma situação, eu estou orando muito, né? Para que o inimigo não cefa a vida dele também. Porque bate o desespero quando você está endividado. E ele se sim, depois que ele se afastou do caminho do Senhor, contraindo o vírus do HIV. Com isso, ele estava trabalhando, foi bem, aí resolveu fazer Uber, e com isso a vida começou a decair. Aí tinha um carro, vendeu o carro para pegar um carro melhor. Você já acabou de pagar seu carro, fica com seu carro. Para que pegar outro? Ah, mas eu quero um carro melhor, que não sei. Falei, tá bom. Cada um sabe onde o calo aperta. Infelizmente, ele tá para perder o carro, tá com busca e apreensão, aluguel atrasado, comprou um monte de móveis novo. Falei, gente, você quer morar sozinho? Beleza. Vai para casa? Tá bom, aluga a casa, mas compra as coisas, ou que seja usado, ou compra uma coisa de cada vez. Ele fez tudo de uma vez. Aí foi pegando empréstimo, empréstimo. Ele tá totalmente endividado. Eu vejo os vídeos, os áudios que ele me manda de desespero. Eu falei, eu não posso. E tem coisas que é Deus que permite, não sei explicar direito, né? De alguma maneira. E eu até tinha falado com a minha pastora, que é amigo nosso em comum, assim. Eu falei, Deus vai colocar ele num aperto, um sacotão.
que se Deus tiver que tirar tudo, se sobrar só a vida dele, Deus vai tirar. E eu não sei se eu falo infelizmente ou felizmente, é o que está acontecendo. E eu fico triste com isso. Eu falei para ele hoje, eu falei, infelizmente ou felizmente, a única coisa que eu posso te dar hoje é orar e pedir para Deus ter misericórdia. Eu falei, Exatamente. eu não Esse é posso, o seu papel. né? Eu falei, eu Esse não é posso. o papel, porque você vê, É, Provérbios está ensinando, né? Que a gente não pode, porque a gente se compadece e acaba entrando em circunstâncias difíceis, né? é, A gente se compadece e acaba, porque a gente tem, às vezes tem coração mole e tudo, e por isso a gente arca com as consequências, né? a gente tem que aprender também a razão e o coração, né? É isso que Provérbios está ensinando, tá aprendendo, é isso aí. Mais alguém Então, quer falar alguma coisa? Quer falar alguma agradeço pela oportunidade. Imagina, sempre vocês vão ter oportunidade para falar. Tem mais alguma coisa para falar? Pode ficar à vontade. Terminou, Eva? Não quer falar mais nada, não? Ah, é só isso. E do cartão também é a mesma coisa, viu, Ai, irmão? que bom. Mas você viu que não tem coincidência? Não tem Não. coincidência. E Não. foi com É minha irmã. curando, é curando, e daqui a pouco você tem alguém para curar com aquela ferida. Sei, foi como a irmã estava falando. Eu fiquei chateada e é minha irmã, né? Mas a que nem falou, às vezes você empresta, aí você acaba perdendo, que nem diz, dinheiro não se empresta. Ou você dá, ou você, porque você acaba perdendo amizade, né? E aí, Perde. E às vezes gosto. em família é difícil. E quando você não perde amizade, você se magoa e você fica com aquele, né? Então é sempre Mas complicado. Deus passou, com minha irmã de boa, perdoei, mas o cartão nunca mais. Para ninguém. Perdoar é preciso, conviver não, lembra? É. Então, gente, mais alguém quer falar alguma coisa aí? Que bom, gente. É assim, é colocando testemunha coisas, a gente começa a ter esse discernimento de coisinhas que vai acontecendo no nosso dia, a gente vai falando assim, olha o que Deus está fazendo, olha Deus falando comigo, olha Deus, é uma planta, é um passarinho, é uma pessoa que você atende no trabalho, é diversas situações e Deus vai continuar trabalhando. É assim mesmo. E quando a gente é uma kadosh, uma separada, a gente vai ter mais intimidade ainda. Quanto mais intimidade com Deus, mais a gente fica, como fala, vai tendo mais feeling, né? Essa é a palavra, vai tendo mais sensibilidade para essas coisas. Mas é o tempo que vai trazer isso para nós, mas vocês já estão bem, né? Bem encaminhadas aí. Em nome de Jesus, nós já estamos. Porque o Senhor nos escolheu e Ele nos capacita para que nós queremos ser. Em nome de Jesus. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Então, pessoal, vamos orar para a gente terminar? Então, hoje, espero que vocês tenham aí recebido todo esse ensinamento e a gente continua em Provérbios na nossa semana, tá? A gente vai continuar com Provérbios e agora essa semana vou estar vendo qual mulher que nós vamos falar na próxima semana e mais algum assunto, se vocês quiserem saber. Ah, Fabiana, quero saber mais sobre jejum, quero saber mais sobre oração, quero saber mais sobre renúncia. Eu vou abrir lá o grupo, né? Na segunda-feira vai ser o dia do testemunho, tá? E aí a gente vai colocar lá as regras, né, desse testemunho, é um áudio, porque às vezes ou vou escrever, mas escrever às vezes é muito grande ou muito cansativo, faz um áudio, a gente vai limitar ali o tempo também para não ficar um áudio muito extenso, mas eu tenho certeza que vocês vão ter testemunho para dar. A Eva hoje já tinha testemunho, ó. Se eu tivesse aberto ontem, tá vendo? Não, foi hoje, né? Foi hoje que aconteceu, né? Ah, então não tinha ontem. Mas é na segunda. Por que na segunda? Porque já passou 6 dias da semana. Aí na segunda tem testemunho. Para que a gente, na terça, a gente tenha aí coisas para falar, tá bom? Mas, gente, também vou colocar lá para vocês votarem. Lembra de entrar lá, de votar, tá? Às vezes na mulher ou no assunto que eu vou falar também. Colocar lá. Porque eu quero trazer aquilo que interessa para vocês. Né? E cada vez que eu vou buscar, não falei para vocês, fui falar de Sara, não falei nada do que tem, quase nada do que está na live de anos atrás. Cada vez a gente vai falando mais. E amanhã ou depois, passar alguns dias, for falar de Sara de novo, aí é outra visão. E é isso, tá bom? Quero que vocês fiquem bem atentas a isso. Fecha os olhos aí, vamos agradecer. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, obrigada por tanta bênção, obrigada por derramar na nossa vida, obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Vela pelo nosso sono,
Ah, Senhor, enche o nosso coração da sua presença, coloca seus anjos acampados na nossa casa, Pai, que só entre a paz, que bata em retirada todo mal, em nome de Jesus. Ah, Senhor, derrama suas bênçãos sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre a nossa família. Ah, Pai, nossos esposos, os futuros esposos para quem não tem. Ah, Senhor, que a paz nos corações sejam refletidas, seja tremenda, tão grande, que vai transbordar na vida de pessoas que passem pela nossa vida, daqueles que convivem conosco, em nome de Jesus. E que essas palavras, todos esses ensinamentos aqui, Pai, não sejam palavras ao vento nem ao léu, sejam palavras que vão ficar aí germinando nos nossos corações. Vão crescer, vão brotar, vão crescer, vão florescer, vão dar bons frutos. E amanhã nós já vamos falar de Sara para alguém, nós já vamos falar de Provérbios para alguém, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, né? Que o Senhor esteja com todos vocês, uma noite extraordinária na presença. Amanhã nós nos vemos no Café na Presença, certo? Se vocês puderem abrir aí a câmera, eu só queria tirar uma foto, deixa eu só mudar o layout aqui, para eu poder ver todas vocês na mesma tela. Se puder, tá, gente? Se não puder também, eu respeito, não tem problema nenhum. Abrir a câmera, tá? Eu vou só tirar um print aqui para a gente poder postar isso, né? Só que eu acho que eu vou fazer do celular. Peraí. Só que aí eu apareço segurando o celular, mas isso é legal. Deixa eu sair, que eu tô. Vou fazer um videozinho rápido e. Peraí. Peraí, que a gente tá achando. Tem usuário. Rapidinho, tá, gente? À tarde, né? Deixa eu só fazer uma filmagem aqui. Vocês. E vou tirar uma fotinha. A foto eu vou printar aqui no computador. Sorria, mulheres. Isso aí eu vou pegar aqui. Prontinho, mulheres. Muito obrigada, viu? Uma boa noite para vocês, uma boa noite na presença do Senhor. Fiquem com Deus e que vocês tenham aí uma noite extraordinária. Em nome de Jesus. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau para vocês. Tchau, boa noite.